Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mês de maio está na área e com ele aqui na região centro-oeste e em grande parte da região norte teve início o período da seca, a época ideal do ano para cultivar rosa do deserto. E nesse vídeo vou te trazer dicas para extrair o máximo de desempenho das nossas plantinhas. E já vai deixando aí o seu like aqui nesse vídeo, ele é muito importante para que essas informações cheguem até mais pessoas. E a primeira grande dica do período seco, pessoal, é a época ideal para você fazer procedimentos na sua rosa do deserto. Isso mesmo, agora está liberado praticamente tudo. Replantar, podar, germinar sementes, fazer polinização, fazer enxertos, limpar raízes. Porque o que acontece? Se no período chuvoso você evitou mexer com as plantas por causa ali do excesso de umidade, maior incidência de fungos e o risco de podridão, agora no período seco os dias são ensolarados, não chove, as temperaturas tendem a subir e a umidade do ar diminui. Então as rosas do deserto acabam tendo uma melhor resposta, elas acabam se recuperando melhor agora no período da seca. E em grande parte isso se deve porque essa época do ano, com esse clima, é muito semelhante com o que ela encontra lá no habitat natural dela. A rosa do deserto é uma planta ali das regiões dos trópicos, da linha do Equador, aquela região da curvatura da Terra, que fica mais voltada, mais exposta para o Sol e, consequentemente, acaba recebendo mais luminosidade durante o ano. Então, a hora é agora de você entrar em ação e dar uma repaginada aí no vaso, na sua planta, fazer aquela poda, para que nesses próximos meses de muita luminosidade, ela tenha ganhos em crescimento. Segundo ponto que você tem que olhar com muito carinho agora no período seco é para adubação, pessoal. Porque se tem mais sol, então tem mais horas de luminosidade. Com isso, a planta acaba produzindo mais fotossíntese. E na fotossíntese ela produz a glicose, que é o seu alimento. Mas para isso, a planta vai demandar de nutrientes. E os nutrientes estão lá no substrato. Por isso que é muito importante você usar um substrato apropriado, não deixar ele passar muito do tempo e também repor os nutrientes. Aí com o adubo que você já usa durante o ano. Pode ser adubo químico, adubo do tipo osmocote ou adubo orgânico, não importa. O importante é você repor, porque com o período chuvoso, choveu demais, acabou lavando, né? O substrato de rosa deserto que a gente usa, ele costuma ser bastante drenante. E com isso ele acaba sendo lavado com muita facilidade e perde esses nutrientes. Então você precisa repor para a planta ter a energia necessária, porque no período seco, além de crescer, ela também costuma florir mais. E quando ela floresce mais, ela acaba gastando muita energia. Terceiro ponto crucial para suas rosas do deserto ficarem muito bonitas agora no período seco é você aumentar a frequência das regas. E a rega, pessoal, está diretamente ligada à adubação, porque o que leva os nutrientes até a raiz da planta para serem absorvidos é justamente a água, que a gente chama de solução do solo. É a água ali com os nutrientes que a planta acaba absorvendo e utilizando. Também é muito importante que você regue com maior frequência no período seco, porque com o aumento da temperatura durante o dia, a planta tende a transpirar mais. E quando ela transpira, principalmente via ali as folhas, pelos estômatos, a planta acaba o quê? Absorvendo água. Ela perde vapor de água e como a água, as moléculas se atraem, acaba o quê? A água vindo na direção das raízes, subindo via xilema e levando os nutrientes para as folhas para serem utilizados na fotossíntese. Já quando você deixa a sua plantinha passando sede, ela tende a transpirar menos, porque ela vai ver que está faltando água ali no vaso. E com isso, absorvendo menos água, ela vai absorver menos nutrientes, vai aí acabar interferindo na produção da fotossíntese e ela vai perder aí uma excelente época do ano para crescer, se desenvolver e também florescer e produzir vagens aí de sementes se você fizer a polinização. Então aqui no Mato Grosso, as minhas agora eu rego praticamente todos os dias, ou dia sim, dia não, porque o substrato seca, é muito quente durante o dia, umidade do ar muito baixa
E de preferência você vai fazer essas regas no começo do dia, no período aí da manhã até ali no horário do almoço, para dar tempo do excesso de umidade escorrer do vaso. Mas agora, se você sai de casa de madrugada e passa o dia inteiro fora de casa e só volta à noite, trabalha o dia todo, não tem problema. Você vai adaptar essa regra à sua realidade, à sua rotina. Só que em vez de você fazer aquela regra excessiva de água transpassar o vaso e ficar gotejando, você vai fazer ali uma regra mais moderada, só para não deixar a sua plantinha passar sede. Quarto ponto crucial para você manter a sua rosa do deserto bonita agora no período seco é proteger os caudex, pessoal, contra as queimaduras solares. Pois é, quando eu comecei a cultivar a rosa do deserto, o pessoal me perguntava, mas não é a planta do deserto? Por que tem que proteger o caudex, né? Se lá no deserto ela está num ambiente hostil, sol forte o ano todo. O que acontece, pessoal? A rosa do deserto que nós temos em casa não é a mesma planta selvagem que tem lá na natureza. As plantas que nós temos em casa são híbridos, são frutos de cruzamento. E nesses cruzamentos, algumas características ela perde e também sofre mutações e ganha outras. Então as nossas plantas em casa, elas são mais delicadas, mais vulneráveis. Eu diria até que elas são gourmetizadas. São tantos cruzamentos que a gente às vezes nem sabe o que está misturado ali naquela planta. Várias flores, várias folhas, formas de caudex. E por você estar na cidade, a temperatura durante o dia sobe muito. Você tem vários obstáculos. Tem prédio, tem casa, tem muro, tem calçada, tem asfalto, tem metal, tem vidro. E isso aumenta muito a sensação térmica. A rosa do deserto, ela lá no Oriente Médio, é chamada de árvore de garrafa. Por quê? Ela armazena água. Então ela é uma bolsa de líquido. Imagina só, aí na época da seca, quando as temperaturas chegam nos 40 graus e a sensação térmica passa disso, às vezes chega perto dos 50, aquela bolsa de água ali o dia inteiro no sol. É claro que vai começar a criar aquelas manchas solares de queimadura. Então entrou o mês de maio, você não pode perder tempo. Já vai aí cobrindo os caudex, as raízes que estão expostas. Pode ser com jornal, com papel que você tiver, papel pardo ou tecido, não importa, pessoal. Se você não quer que a sua rosa do deserto fique com aquela marca o resto da vida, ali do ponto da queimadura, você precisa proteger o quanto antes. Quinto ponto que você precisa olhar com atenção agora no período seco, pessoal, é para o combate às pragas. Porque se no período chuvoso você sofreu com ataque de fungos que pegavam aí as folhas, faziam os botões apodrecer ou mesmo acabava causando apodrecimento de galhos e raízes, no período seco as pragas mudam. Agora é a época dos ácaros, dos tripes, pulgões, mosca branca e também cochonilha de raiz. Falando em ácaros, eles adoram justamente o período seco. Esse calor, baixa temperatura, pó, e eles começam a judiar bastante as folhas, dificultando o processo da fotossíntese. Então acaba enfraquecendo a planta, roubando a energia dela. Outra coisa também que acontece são os insetos. Tripes, pulgões, mosca branca. Eles saem dos matos, lá das florestas, que estão começando a secar, e vêm para a cidade, vêm para os jardins, porque as nossas plantinhas estão lá, suculentas, bonitinhas, irrigadas. Para eles são um oásis. E ao mesmo tempo que eles se alimentam da seiva, eles trazem doenças para as nossas plantas. E a famigerada cochonilha de raiz, pessoal, costuma se propagar muito dentro do substrato, dentro dos vasos no período seco. Você já reparou que quando o período seco termina, muitas rosas do deserto perdem caudex? Porque o que acontece? Além de diminuir, ficam menos túrgidos, menos calibrados, menos cheios de água, porque elas transpiram mais e às vezes você acaba esquecendo de regar, ainda tem as cochonilhas que ficam lá na raiz, roubando seiva, tirando líquidos e nutrientes da planta. Então você precisa ter a atenção redobrada com as cochonilhas no período seco. Então essas aqui são apenas algumas dicas que eu trouxe neste começo do período seco para tentar te reanimar, porque nós acabamos de sair do período chuvoso, ficamos ali vendo pela janela as nossas plantinhas tomando água, estão exaustas, muitas pararam de florir ou sofrer com podridão de galhos e raízes, mas agora o clima mudou, o sol voltou a brilhar e está extremamente favorável para as nossas plantas, está do jeito que elas gostam. Então é hora de você levantar, regaçar as mangas e voltar a cuidar das suas rosas desertas. E no período seco,
tem sim os cuidados dessa época do ano que você precisa aí ficar atento. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça aí de ativar o sininho aí embaixo para não perder mais nenhum vídeo.